Olá, meus amigos, minhas amigas. Vou compartilhar com vocês esse relato que para mim foi muito importante, foi de grande aprendizado. É, eu, uma das projeções minhas dessa semana foi o seguinte: eu estava, eu despertei fora do corpo já essa. Na verdade, eu fiz meus exercícios de madrugada, como eu sempre faço. Eu apaguei, depois dos exercícios eu virei pro lado e apaguei. E quando eu tomei a lucidez, eu estava entrando em um local e minha lucidez abriu. De repente fiquei consciente que eu estava fora do corpo. Falei, nossa, estou fora do corpo. Só que eu estava sendo conduzido por alguém, por uma consciência que eu não percebi quem era. Então eu me permiti ser conduzido até esse local. Era uma casa, era uma espécie de uma casa. E dentro da casa, assim que nós entramos, eu percebi que se tratava de uma casa de umbanda. E quando eu entrei, eu vi no chão vários tapetes brancos, bem branquinhos, e cada tapete assim tinha uma avó, tinha um preto velho sentado, estava tratando alguma pessoa, não uma pessoa física, mas o corpo astral daquela pessoa, né? E às vezes encarnado, às vezes próprio desencarnado. Então tinha assim, em um cômodo mais ou menos, de uns 10 metros, 20 metros quadrados, um cômodo, do tamanho de uma sala, deviam ter uns 5, 6 atendendo ao mesmo tempo nos cantos assim. E eu me lembro que eu olhei, tinha um que ele estava em pé, os outros estavam sentados, todos de branco, bem branquinho, com turbante, e eu observando assim tudo aquilo para ficar registrado na minha memória quando eu voltasse para o corpo, eu observando os detalhes. E tinha um preto velho que estava de pé no canto da parede, assim, tratando uma pessoa também que estava em pé, aplicando passes energéticos nessa pessoa. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o cheiro de ervas maceradas que estava ali naquele ambiente. Eu queria muito sentir esse cheiro para saber como é o cheiro no plano astral dessas ervas maceradas, porque no relato de uma amiga minha, da Priscila, que ela visitou os caboclos na mata, tudo foi bem bonito, e ela falou, e o relato dela, a gente viaja com ela junto nos relatos, né, do canal Bosque Sagrado. E aí eu falei, nossa, eu quero conhecer, né, esse cheiro, essa sensação, ver como é. E ali estava eu, fui conduzido até lá. E eu senti aquele cheiro de ervas, eram várias ervas misturadas, maceradas, assim. Era o cheiro da erva mesmo. E aquele cheiro ele era tão bom que o próprio cheiro parecia que já curava várias coisas ali no nosso corpo, já tratava a gente. Então, isso eu estava no primeiro cômodo ainda ali, que era a entrada. E eles continuaram trabalhando, era como se eu fosse, não fosse invisível, mas como assim, eles tinham algo mais importante para fazer do que me dar atenção. Então eles continuaram trabalhando e eu continuei sendo conduzido até outro cômodo. E quando eu cheguei num outro cômodo, tinha outras pessoas trabalhando assim também, todos de branco, branquinho. E onde todos eles trabalhavam tinha um tapete branco embaixo. Isso me chamou muita atenção. Eles trabalhavam sobre esse tapete. As mulheres, as pretas velhas, né? Tinham aqueles colar, aquelas guias, tudo, toda ornamentada, e eu achei aquilo incrível. E quando eu entrei nesse outro cômodo, me pediram para sentar, e aí eu sentei, e quando eu sentei assim, aí vieram um monte de criança, umas 7, 8 crianças assim, e elas ficaram todas curiosas comigo ali, né? Eu estava ali, eu percebi pelo jeito delas que parece que elas sabiam que eu estava fora do corpo, consciente ali, então para elas aquilo era muito interessante. E aí elas chegavam, brincavam comigo, e aí eu me lembro que eu perguntei para uma menininha que chegou, perguntei para ela: oi, quantos anos você tem? Aí ela falou: eu tenho 6 anos e tudo. E eles me tocavam assim, encostavam em mim assim, como se fosse brincando mesmo, mas de curiosidade também. Eu acho que eu virei um brinquedo para eles ali, né, no plano astral.
E aí tinha outra, mais ou menos uns 12 anos, por aí, 13 anos, e tinha outras crianças. Eu fiquei reparando, assim, cada uma delas, assim, os detalhes, né? Algumas tinham cicatrizes. Eu achei aquilo um pouco, me chamou um pouco a atenção. Tinha uma cicatriz, tinha uma que tinha uma cicatriz aqui, assim, aqui, ó, no pescoço, não me lembro, eu sei que era nessa região, tinha uma cicatriz, assim, no coisa. E a maioria dela tinha cicatrizes. Isso eu achei interessante, chamou a atenção esse detalhe. Então eu fiquei ali um tempo conversando com essas crianças, conversando coisa normal mesmo. Olha seu cabelo, que legal seu cabelo, que isso. E aí uma me mostrava uma coisa, eu falava, nossa, que interessante, que legal, um brinquedo, alguma coisa. E ali eu falei assim, nossa, eu tô sentindo que eu vou voltar pro corpo agora, então deixa eu voltar para eu poder rememorar isso tudo. E antes de eu concentrar em voltar, eu já senti a tração no corpo e abri meus olhos assim, eu estava já de volta na base física, né, no corpo físico. E o engraçado disso foi o seguinte, que eu fiz os exercícios por volta de 4h40 da manhã. Eu acabei os exercícios, eu faço meia hora, 20 minutos de exercício e depois volto a dormir. Me entrego, né, ao sono. E, então eu fiz até 4h40. Quando eu retornei dessa experiência, eram 5 horas da manhã, ou seja, e eu fiquei ali uns 10 minutos observando tudo. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o cheiro das ervas mesmo, né? Eram ervas comuns que a gente usa, né? Hortelã-pimenta, alecrim. Essas ervas eu não conheço muito, mas eu achei interessante essa experiência, eles terem me conduzido lá para conhecer uma casa de Umbanda no plano astral, tá? Que esqueci de frisar isso, essa casa ela fica no plano astral, não é no plano físico. Então achei bem interessante a experiência e estou compartilhando com vocês.